O pastor Vitor deu um esclarecimento muito óbvio, né, a respeito da escatologia e da escatologia não, da organização da igreja, né, como organismo vivo, né, a importância da igreja, né, de estar congregados. Então, isso aí trouxe muito aprendizado para nós, trouxe uma estrutura de um aprendizado tamanho, né? Eu até tinha comentado com os irmãos ainda que não tem igreja, que fosse uma porta de bênção, né? Na cidade onde vocês residem, e procurar, de fato. Eu digo uma coisa, as pessoas que estão ainda em seitas, ficar sem congregar não vai fazer mal nenhum, para ser sincero, porque lá nós não aprendemos o evangelho da verdade. E hoje, eu lendo aqui uma matéria a qual eu estou estudando sobre mestrado, e achei por bem trazer um pouco daquilo que eu estou estudando, que é muito relevante, e dar coragem para os irmãos. Nós temos uma mensagem para carregar, e essa mensagem é o evangelho, né? Então, se essa mensagem é o evangelho, nós temos agora em nosso coração o dever de anunciar esse evangelho, porque Jesus Cristo, após tudo que ele fez, milagres, prodígios, ressuscitou mortos, curou enfermos, paralíticos, expulsou demônios, né, legiões de demônios de uma pessoa e tudo mais, mas isso não era o fim em si mesmo. O fim em si mesmo, né, que eu posso dizer, não é um fim, é a eternidade, né? Como o irmão Ismael mesmo citou aí, na igreja que está estudando sobre escatologia, e Cristo ele veio anunciar o seu reino, né? O próprio profeta João, chegado é o reino de Deus a vós, né? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o próprio Cristo, ele começa com a palavra arrependei-vos. E muitas das vezes nós não temos a definição correta do que é arrepender-se. Muitas das vezes nós achamos que arrepender é eu magoar o irmão Ismael, magoar a irmã Sidneia, a irmã Maria, ou qualquer outra pessoa, e chegar a essa pessoa, embora isso também é arrependimento, mas a Bíblia ela não está falando desse arrependimento, ela está falando do arrependimento de você mesmo, porque Cristo, quando ele vem, encarna, as primeiras pregações ali que você vê no livro de Mateus, eles arrependam, né? João também, ele direciona essa palavra arrependem, né? Então, na verdade, a palavra arrependimento nada mais é do que mudança, né, de vida, mudança de lógica. Antes, a gente achava que seríamos salvos pelas obras, né? E nós fazíamos todo o esforço possível, assim como os fariseus, né? Sobe dois para orar, um publicano e outro fariseu. O fariseu, ele ora daquele jeito, né? Eu dou graças porque eu jejum, eu dou graças porque isso, porque aquilo, dou dízimo de tudo quanto eu ganho, eu não sou como os demais roubadores, publicanos, né? E, de fato, o publicano, ele estava se auto-justificando. E o publicano, simplesmente, ele não tem aquela... ele ouve todas essas verdades, vamos dizer, ele não falou que era mentira. É verdade o que ele está falando e orando ao meu respeito, é verdade. Mas ele não se justifica através daquilo que ele fazia, mas ele simplesmente não tem nem a audácia de olhar para o céu, mas bate no peito e fala, perdoa que sou pecador. E o próprio Jesus fala, este desceu justificado, mas aquele não. Porque quem se exalta é humilhado, e aquele que se humilha é exaltado. Então, arrependimento nada mais é do que reconhecer a nossa fragilidade para se salvar, entendeu? Então, a palavra arrependimento, ela não traz simplesmente um remorso, ela traz, na verdade, uma mudança. E essa mudança agora, ela não está firmada em nós, ela está firmada naquele que nos justifica, que é Jesus Cristo. Quando eu me arrependo de mim mesmo, eu me esvazio de mim, eu me humilho perante aquele que eu posso me humilhar, porque
ele vai me exaltar. Eu sou exaltado nele, não porque eu sou exaltado por algo que eu faço, por coleta que eu dou, por tantas as vezes que eu congrego, por tantas vezes que eu faço o ID, né, anunciar o evangelho. Não, nada mais é do que reconhecer que eu não tenho capacidade alguma de me salvar. Então, isso é arrependimento. É mudança. É mudança de estado, certo? Embora esse arrependimento, ele venha agora caracterizado por uma dependência de Cristo. Então, todas as vezes que Pedro, Paulo, todos os discípulos e apóstolos, eles pregavam a palavra arrependimento, não é simplesmente, é porque você fez isso, fez aquilo e tal, porque, de fato, nós continuamos ainda como pecadores, porque nós estamos em um corpo que recebeu, vamos dizer, essa herança de Adão. Mas agora, em Cristo, nós recebemos uma nova vida. E por que essa nova vida? Agora nós somos livres da culpa do pecado. Continuamos pecando, porque não pecamos por querer, não pecamos por prazer. Porque, muitas das vezes, o pecado em si, ele tem muitas denotações para isso. Nada mais eu deveria ter falado, não falei, pecou. Eu deveria ter silenciado, não silenciei, falei. Então, isso aí são coisas que as pessoas, não, isso é uma fraqueza. Não é pecado, irmãos. Eu muitas das vezes vejo uma pessoa simplesmente questionar, falar algo, e eu muitas das vezes não corrigir esse irmão que ele está caminhando para um legalismo, ele está desviando da crença em Cristo, na suficiência da cruz, e ele está caminhando com legalismo, dizendo, não, irmão, você tem que fazer, porque se você não fizer, você pode perder a salvação. É como se a salvação dependesse de nós mesmos. E nada mais a salvação ela não depende do que eu faço, porque é muito claro a Bíblia, em Romanos, em Efésios, em Gálatas, em todo o Novo Testamento, inclusive no Velho Testamento também, a salvação sempre foi por graça. Então, a Bíblia ela não se confronta, ela se harmoniza. Somos nós que temos as nossas cosmovisões de uma forma errada e nós damos sentido a uma palavra que muitas das vezes ela não nos dá um entendimento apropriado, certo? Então, hoje nós vamos estar estudando, eu dei aqui uma ênfase para esperar os irmãos se achegarem mais, mas hoje nós vamos falar sobre a nossa defesa do Evangelho e o que o Evangelho significa para a nossa vida, tá certo? Então, nós vamos fazer uma oração, se o irmão Ismael puder orar e apresentar esse estudo aí, para nós iniciarmos, simplesmente eu dei uma introdução para os irmãos. O irmão, ore para nós, hein, irmão Ismael. Senhor Deus, nosso bom Pai celestial, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade no qual o Senhor tem preparado para nós, de conhecer mais um pouco, Senhor, o teu caminho, Senhor. Graças te damos por ter, Senhor, guardado cada um de nós neste presente momento, Senhor. Agradecemos a ti, Senhor, maiormente pela tua obra gloriosa, Senhor, no madeiro da cruz, Senhor, através do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, abençoa esse estudo para que nós possamos melhor aprender, Senhor. E quanto mais melhor nós aprender, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre as Tuas escrituras, Senhor, melhor nós te servimos, Senhor. Eterno Deus, abençoa cada um de nós, seja com os participantes que vão ainda entrar, Senhor, nesta live. Queira, Senhor, abrir o nosso coração para que possa a Tua palavra entrar dentro do nosso coração, Senhor. Eterno Deus, te pedimos e te agradecemos, tudo no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu quero que vocês aí estejam com a Bíblia de vocês aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E nós vamos estar bem atento a essa leitura, porque eu vou estar dando aqui vou estar sempre falando aqui, sempre vou estar fazendo algumas referências em Atos dos Apóstolos. Eu estou lendo este livro aqui, olha,
teologia, Fundamentos Pressuposicionais da Teologia Reformada, feita por Hermes Maia, é um apologeta, é um pastor, mestre, professor, e eu estou usando isso aqui, e tudo, né, ele foi iluminado por Deus e escreveu esse livro, e muito tem me ajudado aqui melhor entender, certo? Não que o livro dele é a mais do que as escrituras, mas o livro, com base nas escrituras, me dá um entendimento a mais, tá certo? Então, nós vamos aqui continuar esse estudo falando a respeito do que nós podemos defender, qual é a causa, para que nós fomos chamados. Não podemos defender a causa de Deus sem nos valermos do ensino, correção de disciplina, tendo sempre diante de nós o propósito de Deus. A apologética contempla também em seus objetivos conduzir o homem em sua agonia e desespero resultante do seu afastamento de Deus. A reconciliação com o seu Senhor por meio de Jesus Cristo, isso ocorre somente pela graça de Deus. Sem a graça, todo o nosso labor será em vão. O nosso trabalho não se opõe à oração, nem esta exclui aquela. Explicar para os irmãos aqui, sem a graça, todo o nosso labor será em vão. Ou seja, sempre a graça de Deus, ela está acima. Ela sempre, Deus, ele revela a nós essa Bíblia aqui por graça. Porque o primeiro homem, ele pecou. Então, toda a descendência do homem também nasce pecador. Então, Deus, ele quer agora se revelar. Ele quer revelar a sua graça, ele quer revelar a sua glória, certo? Então, a Bíblia, ela tem um propósito, o propósito de revelar a graça de Deus, certo? O próprio Cristo, ele é a personificação da graça, certo? Então, nós somos apologetas. Todas as vezes que nós fazemos uma defesa cristã, da fé cristã, nós estamos fazendo o quê? Uma apologia a uma defesa, aquilo que nós cremos, certo? A apologética, como eu encaro, não deve ser de forma alguma separada da evangelização. De fato, eu me pergunto, se a apologética, que não leva as pessoas até Cristo como Salvador e depois para viver sobre o senhorio de Cristo, na verdade, pode ser considerada apologética cristã. Antes de qualquer coisa, é importante lembrar que não podemos separar a verdadeira apologética da obra do Espírito Santo, tampouco de um relacionamento vivo com o Senhor em oração da parte do cristão. É preciso entender, afinal de contas, que nossa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue. Vocês já ouviram aquela frase de A.W. Tozer, fez uma pergunta para ele, o que é mais importante, a leitura da Bíblia ou a oração? Ele perguntou, qual é mais importante, a asa direita do passarinho ou a esquerda? Então, as duas é importante. Então, oração e leitura bíblica. Só oração não vai valer porque você não está tendo o conhecimento que Deus queira que você quer revelar a você. Então, se você desprezar um, o outro não terá efeito. Então, as duas coisas, oração e leitura bíblica. A apologética, além de defesa da fé, tem também o sentido de proclamação de testemunho de sua fé e esperança. Paulo, na prisão, diz aos filipenses, vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do evangelho. Pedro também faz uma apologética. Pedro escreve aos irmãos da igreja, da dispensação, dizendo eles deveriam estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Irmãos, então tudo isso que nós aprendemos, dedicamos agora, é o quê? É para responder aqueles que nos interrogar a respeito da nossa fé. Como eu vou fazer uma defesa se eu não conheço as Sagradas Escrituras? Como eu vou falar de um Cristo que salva pela graça se eu mesmo não tenho conhecimento sobre o tal, né,
Como eu vou fazer uma defesa e afirmar em mim mesmo, ou afirmar para as pessoas, se eu falecer hoje, eu estou nos braços de Cristo, porque eu sou salvo pelo que ele fez, não pelo que eu faço, certo? Então, a apologética e a pregação são duas coisas diferentes. Ambas são tentativas para alcançar os descrentes para Cristo. Pregação e apologética porque ela é objetiva a persuasão. Apologética e a pregação, porque apresenta o evangelho para a convenção e a santificação. Entretanto, as duas atividades têm diferente perspectiva ou ênfase. A apologética enfatiza o aspecto persuasão racional, enquanto a pregação enfatiza a busca das mudanças piedosas na vida das pessoas. O que eu quero que os irmãos fiquem atentos a essa questão, porque muitas das vezes eu quero usar o emocional, certo? É muito fácil eu ganhar uma pessoa através da sua emoção. Se eu conseguir entrar na emoção das pessoas, o pastor Vitor deu uma aula para nós a esse respeito aqui, eu ganho ela, eu levo ela para onde que eu quero, porque eu tirei a razão e coloquei a emoção. E fala que os nossos coração vamos dizer, é mais enganoso do que todas as coisas, né? Quem conhece o coração do homem é o próprio Deus, assim que formou. Então, eu não posso levar o homem à emoção, embora isso não está parte, mas eu posso me emocionar pelaquilo que é verdade, não pelaquilo que é falso, certo? Paulo, no final de sua vida, não deu um salto no escuro, antes declarou a sua inabalável confiança no Deus que conhecia e pelo qual dedicou a sua vida. Paulo escreve lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8. Porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Agora, outro versículo no 6, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, isso aqui é magnífico. Eu fico muito, vamos dizer assim, triste quando eu vejo um anúncio de um certo evangélico que morreu, seja de qual igreja for, dizendo assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, né? Aí anuncia a morte daquele cidadão. Verdade. Mas, combateu mesmo? Porque Paulo, ele, na verdade, ele combateu, ele não teve sua vida por preciosa. Muitas das vezes, esse anúncio dessa morte desse cristão, o camarada não saía do conforto do seu lar para simplesmente falar com o vizinho a respeito de Cristo, carregar essa mensagem. Será que combateu? Será que foi crente? Ou simplesmente foi um crente de igreja, mas não foi um crente de Cristo? Quer usar palavras, mas não tem razão da vossa fé. Quando chegava e perguntava para essa determinada pessoa que veio a falecer, me dá a razão da sua fé, tal. Essa pessoa, ela nunca usava as escrituras, ela ia usar o quê? As suas experiências. Os milagres. Eu sou crente hoje porque Deus curou meu filho, eu tive um sonho, eu tive uma visão, mas nunca que fala do evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito triste, irmãos. Verdade. Certo? Embora aquela pessoa não tenha culpa daquele anúncio. Mas provavelmente, às vezes, a pessoa não é um cristão e tal. Mas é um cristão aleijado. É um cristão de mão. É um cristão mudo. É um cristão surdo. É um cristão cego. Não tem valia, não faz nada, nunca fez. E simplesmente quer. Não, ali era um homem de bom moralista, bom pai de família. Chegava na igreja, abria a igreja, cozinhava na igreja, lavava as roupas dos irmãos que se acomodavam em reunião, né? Achando que isso vai ser contabilizado para a sua salvação.
Eles não reconhecem a graça. O que é graça? A definição da graça. Paulo não fala de hipóteses ou teorias. Afirma, sim, a sua firme certeza na verdade de Deus. Como nos lembra Edgar, conhecer a Deus pela fé, portanto, é o alvo da apologética. É esse genuíno conhecimento que confere sentido à nossa vida e ministério. Vamos falar um pouco sobre a escatologia. A nossa vida, irmãos, já é uma escatologia. Nós aguardamos a vinda de Cristo, seja de uma forma geral para toda a igreja, né? Ou seja de uma forma repentina a mim sozinho. Mas eu tenho que estar esperando esse arrebatamento, seja secreto ou seja um arrebatamento da igreja. Mas a igreja ela tem que estar firmada e esperando isso. E não é anticristo, não é sinal da besta, não é governo do anticristo, irmãos, não importa o sofrimento. Paulo, por exemplo, ele não teve uma vida de regalia. Paulo, ele teve uma vida de sofrimento. Todos os discípulos, eles foram oferecidos, todos. Eles não derramaram sangue para salvar ninguém, mas eles deram a sua vida pela verdade. Então, não adianta simplesmente a pessoa estar em uma igreja congregada crendo em uma mentira. Meia verdade não salva. Só salva a verdade do evangelho. Verdade. A visão escatológica do reino e herança eterna. Agora nós vamos entrar em Atos, capítulo 20, e eu vou estar lendo aqui o versículo 25 e outro 32. O 25 está assim, em Atos 20, está assim. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. No 32 está assim. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Irmãos, essa palavra santificados é separado na verdade, entendeu? Não é uma questão santa que você tem até medo de olhar, não. Santificado é separado por Deus. Então, nós somos santos porque nós cremos na sua palavra, em toda a Escritura. Eu não creio em partes da Escritura, eu creio nela toda, certo? Conforme já tratamos mais detalhadamente, Paulo confia os presbíteros, a palavra da graça de Deus, por meio da palavra de Deus, nos edifica e nos conduz à herança, entre os quais são santificados. Eles não poderiam perder este alvo, este alto privilégio, especialmente quando estivesse sem dificuldades, lutando pela fé, em meio à presença de lobos vorazes, falsos mestres, que certamente, com o apoio de muitas ovelhas ingênuas ou mal intencionadas, seriam ouvidos, admirados e seguidos. Eu quero muito pontuar isso aqui, porque Paulo, por exemplo, ele escreve no capítulo 20 mesmo, a respeito que entraria no meio deles lobos vorazes, falsos mestres, né? E a preocupação de Paulo era tanto com esses e também com aqueles crentes que muitas das vezes eram ingênuos, ou simplesmente estava ali por qualquer outra coisa, mas não estava por conta da palavra de Deus. E esses aí, eles trazem aquela coisa, nossa, eu vou citar um pregador da atualidade, David Leonardo, outro aí, muito coach, né? Tem outros aí, o que mais me vem à mente é o tal do David Leonardo, né? O camarada, ele prega dizendo que Cristo, Deus, Jesus Cristo é o centro de Deus. Mas nós é o centro de Cristo. Eu já vi isso aí. É algo mais ou menos assim. Então, irmãos, tira todo, não, tudo está... Qual é o centro? É Cristo. Nós não somos centro de nada. Nós não somos centro de nada. Se nós somos salvos, é porque Deus quis mostrar a sua glória, a sua misericórdia. Toda a Bíblia é para mostrar a graça de Deus. Certo?
Então, Paulo aqui, por exemplo, ele está muito, ele preocupa com os lobos que entrariam no meio da igreja. E ovelhas ingênuas ou mal intencionadas seriam ouvidos, daria ouvidos a esses falsos mestres, admirados, e ainda ia seguir. Eles deveriam persistir no ensino da palavra. Somente por meio dela a igreja seria edificada e conduzida à herança que Deus, o Rei Eterno, tem preparado para os santos. A pregação cristã é sempre escatológica. O reino tem um sentido presente e futuro. A mensagem cristã é para o aqui e o agora. É para o além e o depois. Montano, um teólogo do século XVI, ele diz assim: está correto ao afirmar que o cristianismo é total e visceralmente escatologia, e não só a modo de apêndice, ele é perspectiva e tendência para frente, e por isso mesmo, renovação e transformação no presente. A escatologia, de fato, está inserida em tudo que cremos e somos. O escatológico impregna qualquer presente existencial. A escatologia é o elemento norteado de nossa fé. Portanto, a nossa fé tem um sentido escatológico, porque ali ela se consumará. Por isso mesmo, o reino de Deus é o coração da mensagem de Cristo, bem como dos apóstolos. O crente do Antigo Testamento aguardava a chegada do reino de Deus, que estava associada à figura do Filho do Homem descrita por Daniel. Essas passagens nós vamos ver em Daniel 7. Mateus, o próprio Cristo, no capítulo 16, ele fala a chegada do reino de Deus. Lucas, João, enfim, todos os evangelhos sinóticos. Jesus Cristo, Filho do Homem, inaugurou o reino de Deus. Por isso, o reino está indissoluvelmente ligado à sua pessoa. Jesus Cristo, a sua mensagem e atos incorporam a sua presença no reino. Corretamente disse que Jesus Cristo é um auto-basileia, o reino em pessoa. A relação entre o reino de Deus e a revelação messiânica passa a ser uma correlação de força tal que quase se poderia falar de identificação de Jesus Cristo como o reino de Deus. Ele não apenas proclama, mas é, na sua pessoa, o reino que está entre nós. Por isso é que o Novo Testamento nos ensina que pregar o reino é o mesmo que pregar a Jesus Cristo. Em Mateus 19, 29, está assim: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome... Só um minuto, meus amados. Desligou. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmã, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente. Marcos, está escrito isso em Marcos 10. Outra passagem fala assim: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, a mesma coisa repete, mulher, ou irmãos, ou pai, ou filho, por causa do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. O que é que Cristo fala para os seus discípulos? Será que tem algum irmão aí que já tem isso na cabeça? Decorado, né? Primeiro buscai o reino dos céus, né? O reino dos céus e toda a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Serão acrescentadas conforme o querer, a vontade de Deus, né? Exatamente. Ô, irmãos, tá tendo um chiadinho ali, mas é minha esposa que tá fazendo escova no cabelo ali. Aí, se estiver atrapalhando aí, os irmãos me falam para mim colocar um fone de ouvido. Tá atrapalhando? Tá, não. Este evangelho também é chamado de palavra da verdade. Colossenses 1, capítulo 5 e Efésios 1:13. Quem tiver com a Bíblia aí, lê para nós aí, Colossenses, um abre em Colossenses 1:15 e outro abre em Efésios 1:3. Efésios 1:3.
Efésios 1, 3. Capítulo 1, versículo 3, né? É Colossenses, capítulo 1, versículo 5. Colossenses 1, 5. Isso. É para ler agora? Pode ler. Colossenses 1, 5. Diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Você está vendo que existe aí a palavra da verdade? Isso. É a palavra da verdade, irmãos. Não é uma palavra É a palavra. mística. É a palavra da verdade. Né? Então, em Efésios também, a mesma coisa está escrito. Quem abriu em Efésios aí, capítulo 1? Depois que ouviste a palavra, o evangelho da verdade, Efésios está um pouco antes, capítulo 1, versículo 13, está escrito assim, olha, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Amados, deu para perceber que a verdade não é meia verdade, é a verdade por completo. Quando nós ouvimos o evangelho da verdade e nós temos crido nisso, nós somos selados com o selo da promessa, que é o penhor. Aí depois no versículo 14 fala, do qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, meus amados, nós não somos salvos simplesmente crendo em meia verdade. Não, nós cremos na verdade de Deus por completo. Portanto, quando evangelizarmos, devemos ter em mente o sentido do que estamos proclamando. Não estamos simplesmente vendendo um produto ou, quem sabe, divulgando a ideia de forma descompromissada. Não. Evangelizar é proclamar o reino de Deus. E o reino de Deus é o reinado de Cristo, onde se evidencia o triunfo da sua majestosa justiça, no seu governo e da sua lei. Deste modo, a pregação da igreja deverá ser caracterizada sempre pelo senso de urgência, proclamando aos homens ao arrependimento e fé em Jesus Cristo, o Rei eterno. O reino, ainda que não somente, sempre envolve o choro e a tristeza de pecadores arrependidos que foram alcançados pela graça. A igreja não é o reino, mas é por meio dela que o reino se revela e se efetiva. Por isso, ambos são inseparáveis. Eu quero explicar isso. Então, a igreja, ela não está separada, ela não é o reino, certo? Mas ela proclama o reino de Cristo. Então, não tem como eu dizer que estou proclamando o reino fora da igreja. Eu preciso estar na igreja de Deus, ouvindo e proclamando as verdades, assistindo e sendo assistido, certo? Verdade. Olhando a evangelização ensinada e praticada no Novo Testamento, podemos perceber que ela era muito mais abrangente do que hoje. Normalmente costumamos pensar. O que tem acontecido, e muitas vezes temos nos esquecido da mensagem. Temos corrido tanto, temos falado tanto, temos discutido tanto, que de repente descobrimos que a mensagem foi esquecida. Nos distanciamos do seu significado, perdemos a dimensão de sua urgência, relevância, propósito e eficácia. Estamos ainda usando o verbo evangelizar. Todavia, ele já não diz grande coisa, porque as letras evangelho
tem nos dias atuais pouco a ver com o significado bíblico desta palavra. Muitas das vezes você pergunta, você é evangélico? Sou. O que é evangelho? A pessoa, muitas das vezes, não sabe dar o significado do que é a palavra evangelho. O slogan cristão, né, dessa palavra, evangelho, perdeu o seu significado, perdeu o que isso significa. Né? O evangelho tem sido, muitas vezes, apenas mais um slogan cristão, que as pessoas não conseguem entender o seu significado. A palavra se aplica a qualquer coisa que eu deseje ensinar conforme o meu gosto e projetos pessoais. Você já viu que o evangelho, muitas das vezes, ele está carregado dos nossos sentimentos? Você vem para Cristo que os seus problemas acabarão. Vem para Cristo que a sua vida financeira não será a mesma. Vem para Cristo que a sua doença será curada. Simplesmente o evangelho manchado. Eu tenho que ir a Cristo porque ele é o meu Salvador. Eu vou a Cristo porque eu não tenho condição alguma de me salvar. Eu vou a Cristo porque ele é o provedor da minha vida e eu não me preocupo com coisas desta vida. Eu agora vou falar da mensagem do Evangelho. Ele, irmãos, ele deu para nós conhecimento do Evangelho. Ele carimbou, ortogou a nós agora de falar desta mensagem. E Evangelho é o quê? Para mim falar do Evangelho, primeiro eu preciso falar da queda. O pastor Vitor, ele deu a aula aqui a respeito do pecado. Todas as nossas faculdades, tudo, ele foi manchado pelo pecado, até as nossas melhores obras. Vocês viram que ele deu um exemplo do seu filho, porque ele trata o filho dele bem. Até nisso tem pecado, porque ele quer no futuro que o filho dele cuida dele. Entendeu? Até nisso há um egoísmo, um interesse por trás disso aí. Entendeu? Então, até isso há pecado. Então, eu vou a Cristo agora porque eu reconheço quem eu sou. Porque, se depender de mim, jamais seria salvo. Tem uma passagem na Bíblia que existia um homem rico e ele, querendo testar Jesus, chegou e perguntou para Jesus, Jesus, o que faz para mim ser salvo? Jesus simplesmente cumpre a lei. Jesus irônico, né? Jesus não ia estar pregando legalismo. Ele foi irônico. Cumpre a lei. Eu cumpro. Amigo, faz bem. Mas te falta uma coisa. Vende tudo que tem, reparte com os pobres. A ironia acabou, né? Acabou o amor dele. Acabou. O que os discípulos, que ouvia Jesus falar sempre, eles falaram, é impossível o homem se salvar. O que Jesus respondeu? Impossível aos homens, mas para Deus não é impossível, porque o pecado, né, estava sendo depositado em uma pessoa. O castigo, que muitas das vezes nos trazia pavor, medo, estava sendo aplicado agora em seu filho naquela cruz. Então, todas as vezes que eu olho para a cruz de Cristo, com os meus olhos espirituais, crendo no que essa Bíblia fala, não é simplesmente fechar aqui e imaginar uma cruz. Não. Ou simplesmente, o sinal do cristianismo é a cruz. Que seja. Mas simplesmente é eu voltar espiritualmente, ver um homem desfigurado, e quando Jesus estava sendo pregado na cruz, ele foi pregado pelado, porque arrancou a túnica. E quando fala lá em Isaías, a vergonha era um homem andar nu. E Jesus, ele passa toda essa vergonha, todo esse desprezo, todo esse escárnio, sendo exposto ali o seu corpo físico. E simplesmente ele olha para a multidão
concedendo graça. Até na hora da morte, Jesus ali, dizendo, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Porque o próprio Cristo, ele veio agora para concretizar aquilo que já estava sendo pregado lá no Velho Testamento. Verdade. Pedindo que Deus carregasse toda a ira sobre ele. E nesse momento ele recebe a ira de Deus sobre ele. E ele perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Será que Jesus não é amor? Será que Jesus não é misericórdia? Mesmo sendo martirizado, ofendido, porque os nossos pecados, amados, eles ofendem a Deus, ofendem a santidade de Deus, certo? Então, vamos andar um pouco mais. Um teólogo chamado Kierkegaard conta uma parábola que pode servir como ilustração para o que queremos dizer. Ele conta que um circo se instalou próximo de uma cidadezinha dinamarquesa. Esse circo pegou fogo. O proprietário do circo, vendo o perigo do fogo se alastrar e atingir a cidade, mandou o palhaço, que já estava vestido a caráter de palhaço, pedir ajuda naquela cidade, a fim de apagar o fogo, falando do perigo iminente. Inútil foi todo o esforço do palhaço para convencer os seus ouvintes. Os andeões riam e aplaudiam o palhaço, entendendo ser uma brilhante estratégia para fazê-los participar do espetáculo. Quanto mais o palhaço falava, gritava e chorava, insistindo em seu apelo, mais o povo ria e aplaudia. O fogo se propagou pelo campo seco, atingiu a cidade e esta foi destruída. Amados, essa parábola tem muito a ver. Se a irmã Cidideia está na sua casa, ou a irmã Maria de Lourdes está na sua casa, e de repente aconteça que, por um acaso, pega fogo no colchão da sua casa. E ela, muitas das vezes, ela não consegue apagar e conter o fogo. Ela, às vezes, pode estar próximo de um local ali onde há capim seco, que aquilo ali pode rodear e começar a atingir outras pessoas. Imagina só ela saindo e anunciando, olha, a minha casa está pegando fogo, e tal, e você clamando ali para que as pessoas vá te socorrer. E as pessoas simplesmente não está vendo, não está nem aí, está achando que é um espetáculo da irmã Cidineia ou da irmã Maria, simplesmente dá ouvido. Mas daqui a pouco o fogo chega e pega toda a cidade e destrói tudo. Mas ninguém quis dar ouvido à mensagem da irmã Cidineia, simplesmente por sua casa que estava pegando fogo. Agora, voltamos para o Evangelho. Fala que todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Todo homem pecou. O homem não tem direito, por mais de bom que ele seja, cumpridor da lei, a lei não tem poder para salvar o homem. E Jesus vem trazer uma mensagem, dizendo, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o pão, eu sou a água. Jesus sempre anunciando, eu dou vida, todos aqueles que alimentam de mim têm vida. E está anunciando, e está anunciando, e está anunciando. Mas Jesus também, ele fala do inferno. Ele fala da propagação do inferno. Quem falou mais de inferno foi o próprio Jesus. Para que as pessoas se arrependessem. Mas essas pessoas, não. Aquelas mesmas pessoas que forraram ramos na entrada de Jesus, proclamando ele rei de Jerusalém, colocou ele num jumentinho, né? E Jesus vai entrando. Uma semana depois, é os mesmos que está lá, crucificam-o, crucificam.
foram os mesmos. Porque eles esperavam um rei que reinasse aqui. E Jesus, ele não veio para trazer um reino aqui. Ele veio declarar o reino de Deus, que já está aqui. Por isso que falo, o reino de Deus está dentro de nós. Se eu tenho a palavra, esse reino já está aqui. Eu já reino com ele. Cumpre aquilo lá a respeito do milênio. Nós já vivemos o milênio em Cristo. Nós já estamos agora proclamando este evangelho. Mas chegará o momento do fim, aonde todos se apresentarão perante o juiz. Então, amados, nós precisamos anunciar. Oh, pera, só um minutinho, tá? Só um minuto. Seu áudio tá. Seu microfone tá desligado. Ah, perdão aí. Então, para nós concluir, de forma semelhante, temos nós muitas vezes apresentado uma mensagem incompreensível aos nossos ouvintes. Talvez porque ela também seja incompreensível a nós. As pessoas se acostumaram a nos ouvir brincar tanto com as coisas sagradas que não conseguem descobrir o sagrado em nossas brincadeiras. Assim, sem nos darmos conta, estamos compactuando com a indiferença de nossos ouvintes, que, de certa forma, estão cansados da palavra evangelho, sem que, na realidade, nunca tenha sido ensinados a respeito do evangelho de Cristo. E pior, nunca o tenham experimentado. Outras vezes, a nossa mensagem é compreensível, acessível, agradável. Contudo, o seu conteúdo é tão distante do evangelho bíblico que a sua compreensão e aceitação distanciam ainda mais os seus adeptos da plenitude da revelação bíblica. O que esse autor quis dizer aqui? Que esse evangelicalismo em todo mundo, da prosperidade, aceita Jesus, enfim, isso que nós vemos aí, televisionado pelo YouTube, né? Essa brincadeira. Quando um pastor sério, eu estou falando isso, irmãos, com causa própria. Na feira aqui da minha cidade, existe alguns pregadores que dá desgosto você ouvir a mensagem que eles estão levando para aquelas pessoas que estão fazendo feira. Quando você vai pregar uma mensagem verdadeira, bíblica, poucas pessoas se importam com a mensagem. Mas quando está pregando aquela prosperidade ou aquele evangelicalismo fora das escrituras, as pessoas se ajuntam, ou muitas das vezes acha aquilo o máximo. Mas quando você vai pregar a palavra da verdade, muitos rejeitam. Verdade. O evangelho é uma mensagem acerca de Deus, da sua glória e de seus atos salvadores, acerca do homem, do seu pecado e da miséria, acerca da salvação e da condenação condicionada à submissão ou não a Cristo como Senhor de sua vida. Esta mensagem que envolve uma decisão na história, ultrapassa a história,
visto ter valor eterno. Portanto, não podemos brincar com ela. Não podemos fazer testes. Estamos falando de vida e morte eterna. O esforço desnatural de certos pregadores para serem contadores parecem contadores de piada. Entre a nossa gente, constituiu uma tendência que precisa acabar. A transição de um palhaço para um profeta é uma metamorfose extremamente difícil. Ou seja, muitas pessoas têm levado a mensagem do evangelho de uma forma tão descompromissada que simplesmente ele é um palhaço. Só isso. Ele não leva evangelho, ele não leva falando sobre a condenação. Por que vocês estão aqui sempre aprendendo? O irmão Ismael fez uma mudança, né? Porque ele alcançou essa dádiva. A irmã Sidneia está aqui junto com nós. A irmã Maria está aqui sempre. E a gente está aqui falando da palavra de Deus porque arde em vossos corações o desejo de estar ouvindo o que provém da verdade. Não é um evangelho da mentira que simplesmente as pessoas fazem aí, né? A prosperidade, né? O coach, você é o centro. Não, quem é o centro é Cristo. Verdade. E ele nos traz agora para formar discípulos, irmãos. Para nós também serem líderes. Paulo, por exemplo, escrevendo em Atos 20, no versículo 17, os irmãos podem acompanhar aí. Eu vou ler 17, 18, 20, eu vou acho que ler até o 35. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhe: vós bem sabeis como fui que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Entende que Paulo, desde aquele tempo, ele já estava preocupado que ia sair dos próprios, dentre eles, lobos, porque muitas das vezes eles estavam olhando pela oferta que entrava na igreja. Eles estavam olhando que as pessoas de bom grado depositavam aquilo que tinha, normal para ajuda, né? Ali dos conservos e tudo mais. Muitas das vezes eles poderiam, eu acho que é melhor, eu vou pregar agora por um interesse.
E muitas das vezes modificando a palavra. Você vê que Paulo, por exemplo, fala da palavra da graça. Graça essa falando do que Jesus Cristo fez. Porque é muito fácil, muitas das vezes, as pessoas crê nelas mesmas. Jesus Cristo mais alguma coisa. Jesus Cristo mais a minha moralidade. Jesus Cristo mais o meu cabelo. Jesus Cristo mais o meu ósculo santo. Jesus Cristo mais isso, mais aquilo. Enfim, sempre adicionando, diminuindo, multiplicando, dividindo, mas nunca que é só Jesus. E essa mensagem, irmãos, é difícil ouvir, é difícil você falar, porque quando você vai falar para as pessoas somente a graça é suficiente, as pessoas olham para você simplesmente com olho de desprezo àquela mensagem e falam assim, então eu posso sair pecando? Eu posso, então, agora fazer tudo o que eu quero porque eu vou ser salvo de qualquer maneira? É isso que a gente mais ouve. Querendo se defender, né? Exatamente. E eles querem tanto fazer algo porque eles acham que Jesus Cristo está olhando para eles. Meu filho, muito bem, você conseguiu, top, rapaz. Querendo uma medalhinha. Como é que é, irmão? Querendo uma medalhinha de ouro. Exatamente. Achando que vai ser, não, irmãos. É. Salvo pela graça. Embora as nossas obras, ela conta para galardão. Sabe o que é galardão? Galardão é uma... Quem ganha galardão são pessoas que já estão salvas. Se você pregou o evangelho, a irmã Sidney, a irmã Maria, o irmão Ismael, pregou o evangelho, frutificou, porque nós estamos, né, em Cristo, nós automaticamente nós vamos gerar fruto, porque nós não damos fruto de nós mesmos. Nós não somos a videira, nós somos as varas. E toda vara que está na videira, ela dá fruto. Aquela que não dá fruto, fala lá que ergue, só que lá está arranca, né? Na verdade, limpa para que dê mais fruto. Então, nós que estamos na videira, não tem como, amados. A nossa conversa não é mais legalismo. A nossa conversa não é mais aquilo que eu faço, é aquilo que Cristo fez. Entendeu? Qual é a centralidade do evangelho? É isso. Eu não vou falar mais daquilo que eu faço. Eu vou falar agora daquilo que Cristo fez. Isso é a mensagem do evangelho. Verdade. Verdade. Então, amados, só para finalizar aqui, que já está dando quase uma hora, o ministério de Paulo não consistia apenas em anunciar o evangelho e deixar os convertidos sem uma instrução mais consistente. Ele visava formar discípulos, e entre eles futuros líderes da igreja. Ele trabalhava arduamente nesse propósito. Não foi diferente em Éfeso. Esses presbíteros que agora o ouviam foram possivelmente, em sua maior parte, evangelizados e discipulados por Paulo. A igreja, portanto, tem compromisso tanto com a evangelização quanto na educação cristã. Por isso que eu digo para os irmãos, procura uma igreja bíblica, aonde vai te instruir na palavra de Deus. Não frequente seitas. É melhor não ir. Se não tem uma igreja que você frequentou, foi lá, ouviu, e viu que a mensagem está um pouco distorcida, é melhor não ir. Pode até visitar. Pode procurar qualquer igreja aí que tenha alguma ver, vai com a Bíblia aberta. Presta atenção no que está sendo pregado. Se não confere com o que está aqui, você não tem compromisso de continuar lá. O novo nascimento não é um produto acabado, antes o início de um novo caminho de uma vida modelada pelo Espírito por meio da palavra. Assim, a educação cristã é um processo natural e sobrenatural. Compete à igreja a tarefa de promover a fé dos eleitos, pois é somente através do ministério da igreja que Deus gera filhos para si e os educa até que este atravessem a adolescência e alcancem a maturidade. Amados, tem muita coisa para passar para os irmãos.
Mas eu quero terminar esse estudo encorajando os irmãos para que seja discípulo do Senhor, evangelizando, anunciando a Cristo, seja para o seu filho, para o seu marido, para esposa, colega de trabalho. Anuncia essa palavra, dizendo: a salvação é pela graça. A salvação depende unicamente de Cristo, não depende mais de nós. Por isso que ele veio e deu a sua vida por nós. Jesus, ele não veio trazer uma possibilidade de salvação, não, ele veio salvar, certo? E anuncia esse evangelho da graça. Nós fomos chamados, amados, para evangelizar, anunciar o reino de Deus, foi aquilo que desde o início a gente está falando aqui, propagar o reino de Deus. Se o reino de Deus está dentro do seu coração, anuncia para mais pessoas. Você não sabe quem é o eleito. Você não sabe. Por você não saber, anuncia. Aqueles que aceitar de bom grado são os escolhidos de Deus, são os eleitos. Deus vai conduzir a essas pessoas, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra da verdade. Não adianta vir dizer para mim que essas igrejas que estão abarrotadas, que pregam outro evangelho, essas pessoas são salvas. Não, não são. Se não for pelo caminho da verdade. Pode ter um conhecimento, mas rejeita a verdade de Deus. Beleza? Beleza. Bom, nós estamos finalizando esse estudo aqui, e Deus abençoe aí os irmãos que param aqui e aqueles que vão assistir. Amém. Amém. Então, vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por esse momento aqui. Senhor, nosso bom Deus, Pai, graças te damos por mais uma vez, Senhor, estar aqui diante da tua palavra, sendo instruído, Senhor, porque a tua palavra, ela é espada de dois gumes, que atravessa, Senhor, as medulas, e assim, Senhor eterno, traz, Senhor eterno, nós a consciência de que o Senhor é que salva. Graças te damos porque o Senhor assim nos fez saber, ó Pai, e nos tem dado de conhecer sobre o que é a evangelização, o que é evangelho. Pedimos ao Senhor que abençoe a irmã Maria, abençoa a irmã Sidney, o irmão Ismael, a sua esposa, abençoa o pastor Vitor, que na próxima semana estará aqui junto para ministrar, Senhor, as aulas, a qual ele está dando, o discipulado. Pai glorioso, graças te damos. Abençoa o irmão Oséias, que não pôde estar, o irmão Glaus, o irmão Daniel, a irmã Kátia, os demais que não puderam estar aqui, Senhor. Abençoa todos, que o Senhor cuida de cada um deles. Somos gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então,